Pessoal, quero explicar para vocês aqui o nosso assunto de estudos amazônicos, o primeiro da nossa atividade remota. Diz assim: o estado do Pará no contexto da Amazônia. Aqui no primeiro parágrafo vem falando que o estado do Pará compartilha da mesma história de ocupação que outros estados da região norte, no caso do Maranhão, da região nordeste, e do Mato Grosso, que é a região centro-oeste do Brasil hoje, ok? Por que eles compartilham da mesma história de ocupação? Porque toda essa região no passado era apenas uma, só tinha um nome, que era a província do Maranhão, que depois passou a ser chamada de província do Grão-Pará e Maranhão, que só depois foi dividida em estados como é hoje. Isso fez com que tivesse a mesma história. Aqui no segundo parágrafo, vem falando sobre a importância da mão de obra indígena dentro da ocupação da Amazônia, que eles trabalhavam em vários setores, inclusive na agricultura e na extração das drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? Todos aqueles produtos extraídos da floresta amazônica que servia tanto para tempero quanto para medicamentos. Aqui no próximo parágrafo, nós temos aqui, está sendo citado alguns dos produtos que é chamado de drogas do sertão e outros também que não são, ok? Nesse parágrafo vem dizendo que o extrativismo era a base da alimentação na colônia, né? Era a base da alimentação na colônia. Então muitos produtos eram extraídos. Aí fala assim: professor, mas como eu vou saber o que é droga do sertão e o que não é? É tempero? Se você souber que se é tempero ou é medicamento, serve para medicamento, é droga do sertão. Aquilo que não serve para tempero nem medicamento, então não é droga do sertão. Um exemplo disso aqui é a madeira. A madeira, ela serve para tempero? Não. Serve para medicamento? Não. Então não é droga do sertão, ok? É bem simples assim. Então, continuando aqui, no próximo parágrafo, vem falando da estratégia dos portugueses em transformar os indígenas em cidadão. Por que eu queria transformar os indígenas em cidadão? Para ajudar a ocupar a região, porque o número de portugueses era insuficiente e a região na Amazônica estava sendo invadida constantemente por outros países. Então a ideia era transformar os indígenas justamente para evitar que outras nações invadissem a Amazônia. Então os indígenas, dentro desse projeto de se tornar cidadão, eles poderiam assumir alguns cargos importantes. Podia ser soldado, podia ser oficial, podia ser funcionário público e até administradores de aldeamento. Então, pensando nessa ideia, os indígenas poderiam assumir alguns papéis sociais importantes e relevantes na época. Então, continuando aqui, as tentativas de fazer prosperar a agricultura na região, foi muitas tentativas, sempre se esbarrava no problema da mão de obra. Primeiro, tentaram utilizar a mão de obra indígena, que foi ineficaz, insuficiente, o número de indígenas, eles morriam muito, eles fugiam muito. Depois veio as ordens religiosas, que não deixavam os indígenas ser utilizados como escravos nas lavouras, ou trabalhassem na agricultura, como os colonizadores queriam. Então, sempre a mão de obra foi um problema. Então, nessa época, o governo cria uma estratégia para tentar trazer para a região um número maior de mão de obra. E o que estava na época sendo muito utilizado era a mão de obra negra africana. Então a ideia era trazer esse pessoal para cá. Daí foi criada uma companhia para administrar esse pessoal, essa extração, ou digamos assim, essa busca de mão de obra negra africana para a Amazônia. Foi criada a Companhia do Comércio do Maranhão, que não deu muito certo, muitos interesses estavam envolvidos. Daí, com o passar do tempo, por conta de não ter suprido a necessidade, foi criada uma nova companhia, mudou-se então para uma nova companhia, que agora essa companhia passou a ser chamada de Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Essa companhia trouxe muitos escravos para a região amazônica, trouxe muitos escravos mesmo, mas não foi suficiente, Não foi suficiente. Aqui nós dizemos assim, que de qualquer forma a introdução de escravos na Amazônia não solucionou o problema da mão de obra na região. Outra informação importante que traz aqui esse assunto é sobre a fundação da cidade de Belém, que logo quando foi fundada, recebeu o nome de Cidade de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Por que essa cidade foi fundada? É importante saber que, ainda pensando em evitar que a região fosse invadida por estrangeiro, os portugueses construíram fortes, era base militar em vários pontos estratégicos da Amazônia, tentando fazer com que a região ficasse segura, e aí amedrontasse, digamos assim, hoje para que expulsasse os estrangeiros da região. Daí veio a construção do forte. Então a fundação
da Santa Maria de Belém, a Santa Maria de Belém foi fundada no forte chamado de Forte do Presépio, quando foi feito lá em 1616, ok? Então a ideia realmente era se livrar dos estrangeiros, da ameaça dos estrangeiros. Quem eram esses estrangeiros? Eram franceses, holandeses, ingleses, que ameaçavam o tempo todo o território. Inclusive os franceses chegaram a se anexar no Maranhão e deu muito trabalho para os portugueses tirar os franceses de lá. Então os portugueses eles construíram o Forte do Presépio em 12 de janeiro de 1616, né? E aí esse Forte do Presépio foi feito, foi edificado em uma localidade estratégica, à beira do Guajará, né? Uma localidade que dava de ver todas as embarcações que entravam e saíam do rio Amazonas, né? Todas as embarcações eram vistas logo de antemão para manter o controle do tráfego na região, ok? Então, continuando aí, então o Forte do Presépio, com o tempo tornou-se uma vila, tornou-se um local de habitação e depois deu origem à cidade, como muitos fortes portugueses construídos nessa época acabaram se tornando cidade futuramente. De modo que a data de fundação do Forte do Presépio é atualmente comemorada como o aniversário da cidade de Belém, cidade do estado do Pará, ok? Então, lembrando que o Forte do Presépio foi fundado em 1616. Então essa é a data aí, né, do ano da fundação da cidade de Belém. Então nós temos aqui algumas atividades, que é assinalar com VOF. Você vai ler o assunto de novo, tirar todas as dúvidas e aí você vai marcar V para as verdadeiras e F para a falsa. Logo em seguida você tem a número 2, 3 e 4, que é responda. Você vai ver cada uma das perguntas, leia atentamente, volte no assunto e aí você vai escrever a sua resposta. Qualquer coisa, pessoal, estamos aqui, é só mandar mensagem e mandar a sua dúvida que a gente responde, ok?